Boa noite, queridos amigos. Estamos aqui recebendo nossa amiga do coração, a Beth. Ela veio passar para a gente a leitura do Evangelho, capítulo 28, os itens, ou item, como vocês quiserem falar, 75 e 76, ou 75 a 76, tanto faz, né, como vocês quiserem dizer. Bom, rapidinho, nós estamos com a campanha com a Casa Edgar Armon. Só um momentinho, porque achei, é que é muita coisa aqui. Meus amigos, quem puder colaborar com as cestas, está aparecendo no vídeo, quem puder colaborar com o bazar da casa, com as roupas, com os calçados, é muito importante. Quem puder colaborar com as fraldas do PLGG, para gestantes, para os necessitados, agradecemos. Os horários e os dias. Bom, o local é na Casa Espírita de Garmon, o horário e os dias. De segunda e quarta, das 19 às 21 horas. Na sexta é um pouco mais cedo, das 13 às 21, das 13, perdão, às 15 horas, desculpem. Bom, a Casa Espírita fica lá na Rua Bolívia, 717, Parque das Nações, Santo André, São Paulo. Juntos fazemos a diferença. Muito obrigado, minha amiga, é com você. Gratidão a Deus, gratidão a todos vocês. Boa noite, amigos queridos. Uma alegria imensa estar aqui. Elevemos o pensamento ao nosso Pai Criador, ao nosso querido Mestre Jesus, irmão maior, aos mentores dessa casa maravilhosa, SEAC, e também para os nossos mentores, que possam nos sustentar, nos amparar, nos inspirar, para entendermos um pouquinho mais os ensinamentos da codificação espírita. Que assim seja. Então, hoje a gente vai para o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, Coletânea de Preces Espíritas. E os itens 75 e 76 têm o título de Pelos Espíritos Endurecidos. Os maus espíritos ainda não foram tocados pelo arrependimento, eles ainda se comprazem no mal, são insensíveis às repreensões, repelem a prece, blasfemam contra Deus, eles ainda têm uma alma endurecida e, após a morte, lá no plano espiritual, muitas vezes se vingam dos homens pelo sofrimento que eles suportaram quando encarnados, e eles também perseguem com seu ódio aqueles que eles detestaram, né, durante as encarnações, tornando-se obsessores. E tem duas categorias de espíritos perversos: os francamente maus e os hipócritas. E a gente lê no Evangelho segundo o Espiritismo. Os espíritos francamente maus são infinitamente mais fáceis de serem conduzidos ao bem. Eles têm uma natureza grosseira, lá está escrito uma natureza estúpida. Aqui é no sentido de que eles ainda não têm inteligência, não têm bom senso, não têm discernimento, e fazem o mal por instinto, não por cálculo, por planejamento. São espíritos ainda muito atrasados, eles não pretendem mostrar-se melhores do que são, eles mostram-se, né, do jeito que eles são, malvados mesmo. Eles têm o germe latente, o germe das virtudes, e que é necessário fazer germinar. Para isso é necessário perseverança, firmeza, benevolência, bons conselhos, argumentação, prece dos seus mentores, dos seus benfeitores espirituais, dos seus instrutores. E nas comunicações mediúnicas, eles não conseguem
pronunciar o nome Deus. Tem muitas mensagens que Allan Kardec e o seu grupo mediúnico lá em Paris recebeu, e eles não conseguem falar o nome de Deus ou psicografar o nome de Deus, porque eles têm um temor instintivo e também a consciência culpada. E os que se apresentam nas reuniões mediúnicas, eles já estão assim no limiar da conversão, estão quase, né, aceitando o caminho do bem. E aí Kardec escreve que é preciso encontrar o ponto vulnerável do coração dessas pessoas, para que eles se sensibilizem e optem pela prática do bem. Então, esses são os espíritos francamente maus. Mas aí também tem a outra categoria de espíritos endurecidos, são os espíritos hipócritas, aqueles que mostram-se de um jeito, mas no fundo são de forma diferente, têm a aparência, né, de bondosos, eles têm o verniz da gentileza, mas é só casca, por dentro eles têm maldade no coração, têm veneno. E quase sempre são muito inteligentes. Eles não têm sensibilidade, nada os toca. Eles fingem bons sentimentos para ganhar a confiança das pessoas ou dos espíritos encarnados, para poderem controlá-los, manipulá-los. E aqui o exemplo de espíritos hipócritas encarnados na época foram os sacerdotes judeus, os fariseus. Jesus, em várias passagens do Evangelho, se referia a eles como hipócritas, né? E o nome de Deus não os atemoriza, eles estão descarados mesmo, né? Mas, né, eles têm uma máscara para as suas torpezas, eles fingem, né? Colocam máscaras de pessoas íntegras. E tanto no mundo invisível, como no mundo visível, tanto no mundo dos encarnados, como no mundo dos encarnados, os hipócritas são os mais perigosos, são mais perigosos do que aquela outra categoria, que são espíritos francamente maus. Os hipócritas são mais perigosos porque eles agem na sombra, eles são enganadores. E aí as pessoas não desconfiam deles, eles são fingidos, mostram-se ser quem não são. Eles só têm a aparência da fé, mas não têm a sinceridade da fé, a fé verdadeira em seus corações. Então, esse foi o item 75, né, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, explicando as características dos espíritos perversos. Nessas duas categorias, os francamente maus e os hipócritas são muito mais perigosos e muito mais endurecidos. Eles são inteligentes. Só que usam essa inteligência para o mal. Então, agora a gente vai para o próximo item, é o 76, que é onde está a prece para esses espíritos endurecidos, porque o capítulo 28 é todo dedicado às preces para diversos tipos de sofrimentos. Então, é uma coletânea de preces, né? Então, vamos ler aqui o item 76, a prece. Senhor, dignai-vos lançar um olhar de bondade aos espíritos imperfeitos que estão ainda nas trevas da ignorância e que vos desconhecem, principalmente ao espírito de fulano. Então, aqui, né, o Evangelho traz um modelo de prece e aí a gente se dirige a alguém que a gente conhece, alguém que esteja sofrendo, e continuam. Bons espíritos, ajudai-nos a fazê-lo, a fazer esse espírito endurecido, compreender que, induzindo os homens o mal, né, obsedando-os e atormentando-os, ele mesmo, esse espírito endurecido,
prolongam os seus próprios sofrimentos. Fazei que o exemplo da felicidade que gozais se torne um encorajamento para eles. Então, aqui, né, nessa prece, está se dirigindo a um benfeitor espiritual, a um protetor, a um anjo da guarda, né? E aí fala, então faça com que a felicidade que você goza seja um encorajamento para que esse espírito sofredor se modifique, né? Um encorajamento para eles. Espírito, que te comprases ainda na prática do mal, ouviste a prece que fizemos por ti, ela deve provar que desejamos fazer-te o bem, embora faças o mal. Então, aqui fala, ó, né, fulano de tal, você que gosta de perseguir, atormentar, obsediar, veja o exemplo dos bons espíritos, como eles são felizes. E olha, ouça a nossa prece, nós queremos o bem para você, embora você ainda prefira o mal. Então, os espíritos imperfeitos, eles ainda estão nas trevas da ignorância, eles desconhecem Deus, eles obsediam, atormentam, e com isso eles prolongam o próprio sofrimento. E tem a lei de retorno, ação e reação. Eles prejudicam alguém e aí o prejuízo volta para ele. No livro dos Espíritos, nas questões 96 a 100, nós lemos que existem diferentes ordens de espíritos, dependendo do grau de perfeição que cada um alcançou. Existe um número ilimitado de ordens, não existem linhas divisórias, mas toda essa progressão da escala evolutiva pode ser dividida didaticamente, são os espíritos que nos dizem, em 3 ordens principais, segundo as características gerais dessas ordens. Então, lá, a primeira ordem, lá estão os espíritos puros, Jesus, os anjos, os arcanjos. Aí, a segunda ordem está na metade da escala, dessa escala evolutiva. Eles já têm o desejo do bem, eles já adquiriram ciência, sabedoria, bondade, mas eles ainda têm provas a suportar, ainda tem resgate, assim, ainda tem que evoluir um pouco mais, ou resgatar o passado, ou passar por testes para subir, né, no seu progresso espiritual. E a terceira ordem está lá no início da escala, são os espíritos imperfeitos, ignorantes. Alguns não fazem nem o bem, nem o mal. Outros se comprazem no mal, têm prazer em prejudicar o outro. Eles têm o desejo do mal, ainda são cheios de más paixões. E também tem, nessa terceira ordem, espíritos levianos, estouvados, que são mais enganadores do que malvados. E aí eles se comprazem na malícia, na mistificação, gostam de causar pequenas contrariedades, no caso aí dos espíritos desencarnados. E na questão 100 do Livro dos Espíritos, eles nos apresentam a escala espírita. É uma classificação dos espíritos conforme o grau de adiantamento que alcançaram, conforme as qualidades que adquiriram, conforme as imperfeições que ainda precisam ser trabalhadas. E de um grau para outro, a transição é insensível, né? Essa divisão é só didática. E na terceira ordem, né, nós estamos falando de espíritos endurecidos, então a gente vai se ater com um pouco mais de né, detalhe nessa terceira ordem, o comecinho da escala evolutiva, onde estão os espíritos imperfeitos. E a gente lê, né, essas instruções no Livro dos Espíritos, nas questões 101 a 106. E nessa terceira ordem de espíritos imperfeitos, espíritos endurecidos, ainda existe a predominância da matéria sobre o espírito,
Eles ainda propendem ao mal, né? Escolhem o mal, são ignorantes, orgulhosos, egoístas e possuem todas as más paixões. Eles têm uma intuição de Deus, mas não compreendem Deus. Alguns não são maus, mas são irrefletidos, inconsequentes, maliciosos. Uns não fazem nem o bem, nem o mal. Outros gostam de fazer o mal, aliam a maldade e a malícia à inteligência. Mas, qualquer que seja o seu desenvolvimento intelectual, eles podem ser espíritos muito inteligentes ou menos inteligentes. Então, qualquer que seja o seu desenvolvimento intelectual, conhecimento que tenham, as suas ideias são pouco elevadas e seus sentimentos mais ou menos inferiores. Eles usam de uma linguagem dura, são invejosos, ciumentos. E questões 114 a 127 do Livro dos Espíritos fala da progressão dos espíritos. Os espíritos não são criados nem bons, nem maus, mas simples e ignorantes. Aí, ignorante significa sem ciência, sem conhecimento, sem autoconhecimento, mas vão se melhorando, vão progredindo nessa escala espiritual. Uns evoluem mais rapidamente, outros menos, porque todos temos a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, mas essa desigualdade de espíritos, né, cada um numa escala evolutiva, é necessária a harmonia universal. No entanto, todos se tornarão perfeitos um dia. E o espírito não, ele pode estacionar, mas ele não retrograda, ele não regride, não perde tudo aquilo que ele já conquistou em conhecimento, em virtudes. Se eles fossem criados perfeitos já, né? Muita gente fala assim, mas que trabalheira, né? A gente passar uma séculos, milênios se esforçando para adquirir conhecimento, autoconhecimento, virtude, para transformar as nossas imperfeições. Será que Deus não poderia nos ter criado já perfeitos? Só que se Ele tivesse nos criado perfeitos, onde estaria o nosso mérito, o nosso merecimento? Teria vindo tudo assim, né? De mão beijada. E os demônios são esses espíritos impuros, mas eles não serão perpetuamente maus, eles também estão evoluindo, um dia chegarão à perfeição. E Satanás não é uma entidade, é uma alegoria que personifica o mal, um símbolo, né? O Fernando Ortiz é professor da Universidade de Havana, lá em Cuba. Ele escreveu um livro muito interessante, A Filosofia Penal dos Espíritas. E ele explica que o criminoso é um espírito atrasado em relação à sua evolução moral e em relação à evolução moral do meio onde ele vive, dentro da média da sociedade em que ele vive. Então, a sociedade está num grau evolutivo e está abaixo. Então, ele é um criminoso, porque a sociedade, cada sociedade tem as suas leis, conforme o grau de evolução que essa sociedade atingiu. E o criminoso é aquela pessoa que infringe e desrespeita as leis da sociedade em que ele vive. Mas o Espiritismo, explica Fernando Ortiz, vai mais longe. O Código Penal espírita é perfeito, porque o criminoso é aquele que infringe e se desvia das leis de Deus, porque as leis da sociedade ainda são imperfeitas. Elas vão mudando conforme a época e o lugar, vão evoluindo também, mas as leis de Deus já são, né, perfeitíssimas, estão lá no topo da evolução. Então, o criminoso é aquele que infringe as leis de Deus. Jesus disse: há muitas moradas na casa do Pai, que a casa do Pai é o universo, e os mundos, né, são os planetas
e eles estão em diferentes graus evolutivos, e os espíritos vão reencarnando em diferentes mundos, conforme a necessidade evolutiva de cada um. No Livro dos Espíritos, na questão 272, a gente lê uma pergunta de Allan Kardec para os instrutores, né, do plano maior. Poderiam nascer entre nós, né, em- entre os nossos povos civilizados, espíritos que procedem de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais? Então, uma sociedade mais evoluída, será que poderia reencarnar um espírito muito atrasado, que veio de outro planeta, ou, né, entre os canibais? E os espíritos respondem, sem dúvida, estes espíritos ficam deslocados na sociedade em que reencarnam. É a ferocidade em meio à civilização. Então, são esses espíritos endurecidos que a gente lê lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 28. E na questão 755 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: como pode suceder que no seio da mais adiantada civilização se encontrem, às vezes, seres tão cruéis como os selvagens? E eles respondem, são selvagens e da civilização só tem a capa. Então, no fundo, eles não têm evolução moral, eles não são civilizados. Eles podem ser inteligentes, podem ter esse verniz da civilização, mas é tudo capa. São lobos extraviados no meio de cordeiros. E espíritos de uma ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados com a esperança de que esse espírito avance na sua evolução espiritual. E a gente lê, né, nas obras de Kardec, às vezes, numa mesma família, todos são delinquentes. É porque os semelhantes se procuram. E aí eles podem reencarnar na mesma família. E também existem povos mais adiantados e mais atrasados. Na questão 215 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: de onde procede o caráter distintivo que se observa em cada povo? Então, esse povo é mais adiantado nesse aspecto, aquele no outro, esse é mais intelectualmente avançado, mas esse é mais avançado moralmente. Cada povo tem a sua característica. E, né, de onde vem essa diferença? Então, os espíritos respondem que os espíritos formam também famílias pela semelhança de suas tendências mais ou menos puras, conforme a elevação que possuam. Pois bem, um povo é uma grande família, onde se reúnem espíritos simpáticos. Aqui, simpático não é um espírito assim, feliz, generoso. É simpático que tem afinidade entre si. Eles são simpáticos entre si. Eles são semelhantes, eles se atraem. Os espíritos simpatizam com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos. É uma questão de afinidade. Os semelhantes se atraem. Então, em povos atrasados, geralmente espíritos mais atrasados que lá reencarnam. E em obras póstumas, Allan Kardec escreve: não se pode duvidar que há famílias, cidades, nações e raças culpadas. Por quê? Por que são culpadas? Porque estão dominadas pelo orgulho, pelo egoísmo, pela ambição, pela cobiça, vão por mau caminho e fazem coletivamente o que faz isoladamente o indivíduo. Então, o indivíduo criminoso que descumpre as leis da sua sociedade ou as leis de Deus. E existem também, como é que fala, né, Kardec, famílias, cidades, nações e raças culpadas, criminosas. Uma família enriquece às expensas da outra. Um povo subjuga outro povo, levando-lhe a desolação e a ruína. Então, no caso das guerras, né,
esses países que invadem, que destroem, né, que matam civis, uma raça procura aniquilar a outra, escreve Allan Kardec em obras póstumas, ele escreveu no século XIX, e isso está acontecendo hoje em dia. O mundo não evoluiu quase nada, né, de século XIX para cá. E continuando, vamos voltar lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, que é, né, o estudo de hoje, o capítulo 28, nós estamos no item 76, prece aos espíritos endurecidos. Então, a continuidade aqui da prece. És infeliz, né? Alguém fazendo uma prece para um espírito endurecido. És infeliz, porque é impossível ser feliz praticando o mal. Por que, pois, permanecer no sofrimento, quando depende de ti sair dele? Não vês os bons espíritos que te cercam, como são felizes? E não te seria agradável gozar também dessa felicidade? Dirás que isso é impossível, mas nada é impossível para aquele que o quer, porque Deus te deu, como a todas as criaturas, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, o que vale dizer, entre a felicidade e a desgraça, e ninguém é condenado a fazer o mal. Ninguém nasce com a missão de fazer o mal, de destruir o outro. Se tens a vontade de o fazer, né, de fazer o bem, pode ser, aliás, se tens a vontade de fazer o mal, porque eles gostam de fazer o mal, os espíritos endurecidos, eles se comprazem no mal. Se tens a vontade de fazer o mal, pode ter também a de fazer o bem e ser feliz. Eleva os teus olhos a Deus, eleva o teu pensamento a Ele, apenas por um instante, e um raio de sua divina luz virá esclarecer. Dize conosco estas simples palavras: meu Deus, eu me arrependo, perdoa-me. Tenta arrepender-te e fazer o bem em lugar do mal. E verás que prontamente, né, a misericórdia de Deus descerá sobre ti e um bem-estar desconhecido virá substituir as agonias que sofres. Então, os espíritos imperfeitos, eles estão infelizes, porque é impossível ser feliz praticando o mal. É questão da lei de ação e reação. Os bons espíritos cercam os espíritos imperfeitos, os espíritos infelizes, para auxiliá-los. Mas eles têm o livre-arbítrio, como todos temos, entre escolher o bem e o mal, a felicidade e a desgraça, mas ninguém é condenado a fazer o mal. Se temos a vontade de fazer o mal, temos também a vontade de fazer o bem e ser feliz. A cada um segundo as suas obras, é a lei do retorno. E Fernando Ortiz, nesse livro, A Filosofia Penal dos Espíritas, explica que, na ciência criminal, o criminoso precisa ser detido para a segurança da sociedade, né? Então, ele vai para a prisão. E o Espiritismo explica que existe uma finalidade imediata, assim, pronta, né? Instantânea, na pena ou na detenção do criminoso. Então, quando ele vai para a prisão, existe uma finalidade urgente, que é a defesa social, é a proteção, a segurança da sociedade, porque ele é um perigo para a sociedade, o criminoso. Mas, além dessa finalidade imediata, né, ele fica detido lá para não causar mais danos para a sociedade. Existe uma outra finalidade que é imediata, a longo prazo, e essa é suprema, que é a correção do delinquente, o seu melhoramento moral, o seu progresso. A dor promove a consciência do erro. Ai, né? Tá doendo o meu pé, eu pisei no espinho, né? Escolhi um mau caminho. Então, a dor promove a consciência do erro, para que o indivíduo não cometa mais esse mesmo erro.
E arrependimento e reparação são processos, é o modus operandi, né? Um processo. E o Fernando Ortiz escreve: a penalidade, né, sob essa ótica do espiritismo, deixa de ser um mal para converter-se em um bem, em um tratamento de medicina social a que têm direito os delinquentes, como já têm direito à assistência médica outros enfermos entre os países civilizados. A medicina social pode aplicar penas as quais, como as amputações do cirurgião, trazem consigo a finalidade do bem, da cura, da readaptação, da correção. Então, a pessoa está doente e ela faz um tratamento médico, muitas vezes doloroso, às vezes precisa amputar a perna, mas aqui o Fernando Ortiz fala, existe o tratamento da medicina social, que é deter esse delinquente, né, para que a dor o desperte, e visando a cura da alma. E Deus estabeleceu no além-túmulo e nessa encarnação terrena um sistema de penalidade, de tratamento penal. Então, né, a dor vai se arrastar não só para essa encarnação, mas para as próximas, né, causa e efeito. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, né, nós estamos falando de vontade, se ele tem vontade de fazer o mal, ele pode ter vontade de fazer o bem. Aí o Leon Denis, nesse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, fala da vontade. A vontade é um princípio superior, é o motor da existência. A vontade divina, a vontade de Deus, é o grande motor da vida universal. A vontade é uma corrente poderosa que vai minando lentamente, silenciosamente, todos os obstáculos, né? Vai tirando os obstáculos do caminho, é a vontade que faz isso. Vontade, confiança, otimismo são forças preservadoras. O simples fato de olhar de frente o mal, o perigo e a dor, e a vontade de afrontar o mal, o perigo e a dor e de vencê-los, vão diminuindo a importância desse mal, desse perigo e da dor e dos efeitos de tudo isso. E voltando para o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos no último parágrafo do item 76. Quando tiveres dado um passo no caminho do bem, o resto será fácil. Compreenderás, então, quanto tempo perdeste da tua felicidade por tua própria culpa. Mas um futuro radioso, cheio de esperança, se abrirá diante de ti, fazendo-te esquecer o teu miserável passado, cheio de perturbações e de torturas morais que seriam para ti um inferno se tivessem que durar eternamente. Não é a prece do espírito endurecido, né? Chegará o dia em que essas torturas serão tais que a todo custo quererás fazê-las cessar. Porém, quanto mais esperares para tomares uma decisão, mais difícil te será escapares dela, dessas torturas. Não criais que ficará sempre nesse estado, não, porque isso é impossível. Então, o espírito endurecido está sofrendo lá no plano espiritual, está achando que está no inferno, que nunca mais vai sair de lá, e ele está falando, né, aqui os espíritos nessa prece do Evangelho, né, que eles não vão ficar internamente nesse sofrimento. Tens duas perspectivas pela frente. Uma é a de sofreres muitíssimo mais do que até agora. Outra, a de seres feliz como os bons espíritos que estão ao teu redor. A primeira, né, ficar sofrendo, porque não escolhe o bem, é inevitável se persistires na tua obstinação. Para a segunda, escolher o bem, basta um simples esforço da tua vontade que te afastará do mau caminho. Apressa-te, portanto, pois cada dia de atraso é um dia de felicidade que perdeste.
E aí, né, nessa prece, a pessoa se dirige aos bons espíritos, dizendo: bons espíritos, fazei que essas palavras encontrem acesso nessa alma ainda atrasada e possam ajudá-la a aproximar-se de Deus. Nós vos pedimos, em nome de Jesus Cristo, que teve tão grande poder sobre os espíritos maus. Então, os espíritos imperfeitos, eles acham que estão no inferno eterno, mas é preciso dar o primeiro passo no caminho do bem e o resto é fácil. E que cada dia de atraso é um dia de felicidade perdida. O inferno, a pena eterna, é uma grande injustiça, um grande absurdo. A Deus não convém o ofício de verdugo das almas, né? Então as penas são temporárias. Os espíritos purgam suas faltas enquanto sofrem, em proporção ao que fizeram sofrer, enquanto aprendem o que não sabiam, enquanto se purificam, enquanto progridem, enquanto se corrigem, então é necessário dar o primeiro passo no caminho do bem, porque a vida não aprecia a inatividade, a passividade, a ociosidade. Se nós estagnamos, aí vem aquela sensação de mal-estar, porque estamos contrariando as leis de Deus. Então, para não desistir, precisamos ter confiança em nós mesmos, que somos filhos de Deus. Como Jesus disse: vós sois Deus, podeis fazer o que eu faço e muito mais, né? À medida em que pegarmos essa condição de espíritos puros. Então, façamos uma vibração ao nosso planeta, vibremos muita paz, fraternidade, concórdia, união, solidariedade entre as nações, que os governantes possam colocar as mãos nas suas consciências, apelar para o bom sentimento, ouvirem os seus mentores, para que haja paz, justiça social, entendimento, união. Vibremos por todos aqueles que passam por momentos difíceis, tanto no plano terreno como no plano espiritual. Vibremos pelos nossos amigos e familiares, pelo SEAC e seus trabalhadores, e vibremos também por nós. E nós dizemos: Jesus, obrigada por todos esses ensinamentos, obrigada por cada um de nós tem o seu mentor, o seu anjo da guarda, está sempre do nosso lado, nos inspirando a fazer o bem. E dai-nos coragem, Senhor, paciência, perseverança, para avançar na nossa jornada evolutiva, superando os obstáculos do caminho, com muita confiança na misericórdia divina e também nessa nossa essência de filho de Deus. Amigos queridos, agradeço muito a todos e uma boa noite.